alunos do quinto ano, tudo certo com vocês? Aqui é a Prof. Camila e hoje teremos a nossa aula de língua portuguesa de número 9. Hoje a gente vai trabalhar sobre textos instrucionais, tá? O que seria esse tipo de texto, essa tipologia textual? Pensam lá um pouquinho, instrucional. Então, os objetivos dessa aula são compreender a tipologia textual instrucional injuntiva, tá? Que são duas denominações para a mesma tipologia. Associar a tipologia textual com os gêneros textuais que fazem parte dela. Conhecer as características desses gêneros. Ampliar os seus conhecimentos através de textos instrucionais. Então, o que é um texto instrucional? Tá? Ele também é conhecido como um texto injuntivo, tá? Então, as duas denominações estão se referindo ao mesmo tipo de texto. Ele é um tipo de texto muito utilizado para explicar algo ou mostrar como uma determinada coisa pode ser feita, tá? O que é isso? O texto instrucional ele vai estar instruindo uma pessoa, vai estar indicando como fazer alguma coisa, como mostrar, tá? Como uma determinada coisa pode ser feita, explicar alguma coisa, tá? Isso é o que? É instruir. Além disso, o texto instrucional explica como é constituído algo e instruções relevantes sobre aquilo, tá? Então, alguns exemplos de gêneros textuais da tipologia injuntiva. Só lembrando, quando nós temos um tipo de texto, ele vai estar englobando diversos gêneros textuais. Né? Então, por exemplo, nós temos a tipologia narrativa. A tipologia narrativa vai ter, por exemplo, conto como gênero textual. Tá? No caso, a tipologia injuntiva, ela tem outros gêneros textuais. Como exemplo, receitas. Né? A receita ela vai estar instruindo a pessoa como fazer um determinado alimento. Bula de remédio, que a gente trabalhou na aula anterior. A bula de remédio vai indicar como que eu vou, né, administrar o meu remédio, como se eu tomar uma superdosagem, né, o que eu devo fazer se eu ingerir a mais. Folheto, os folhetos também vão estar explicando alguma coisa, né, explicando algo. Instruções de jogos também, tá? Então vai estar indicando como eu vou jogar aquele meu determinado jogo. Qual que é o objetivo do texto instrucional? O objetivo é claro, né? Então, esse objetivo é guiar o leitor para uma determinada ação, para que assim ele possa fazer essa ação sem precisar de um profissional, tá? Então, a pessoa não precisa contratar outra. Por exemplo, eu comprei um determinado equipamento e eu preciso montar esse meu equipamento. Para que eu não precise chamar um profissional, um eletricista, por exemplo, eu vou estar fazendo a leitura de um texto injuntivo, de um texto instrucional, para que eu sozinha, consiga estar fazendo, né, montando aquele meu equipamento. A gente vai trabalhar sobre alguns gêneros textuais, né, que englobam aqui o texto injuntivo. Então, instruções de jogos é um deles. Um jogo é qualquer atividade em que existam jogadores e regras, tá? Então, precisa ter pessoas para praticarem, para estarem jogando, e regras. Por que as regras? Porque sem as regras, cada um jogaria do seu modo e não teria como eu determinar quem venceu e quem perdeu. E sempre nos jogos nós temos, né, vencedores e perdedores. Geralmente, os jogos eles têm poucas regras e essas tendem a ser simples. Geralmente, principalmente tratando-se de jogos mais infantis, né? O número de regras é menor justamente para ser mais simples, mais claro. Então, agora eu vou passar para vocês uma instrução de um jogo, tá? Um jogo que com certeza todos sabem jogar, mas vai ser passado e vocês vão pensar, que jogo é esse? Então vamos lá. É um jogo formado por peças que apresentam uma figura em um dos lados. Cada figura se repete em duas peças diferentes. Para começar o jogo, as peças são postas com as figuras voltadas para baixo, para que não possam ser vistas. Cada participante deve, na sua vez, virar duas peças e deixar que todos as vejam. Caso as figuras sejam iguais, o participante deve recolher consigo esse par e jogar de novo. Se as peças forem diferentes, essas devem ser viradas novamente
e sendo passada a vez ao participante seguinte. Ganha o jogo quem tiver mais pares no final do jogo. Que jogo será que é esse daqui? Eu espero que todos saibam, porque é um joguinho bem simples, bem básico, que a gente aprende lá desde a pré-escola, se não antes. Claramente o jogo da memória, né? Então aqui nós temos uma instrução, eu trouxe algo bem simples para realmente a gente trabalhar mais essa questão do texto instrucional, mas eu trouxe um exemplinho do jogo da memória justamente por conta da sua simplicidade. Continuando então, pessoal. Então o jogo que a gente viu é o jogo da memória, né? Algo bem básico. Eu trouxe aqui para vocês, inclusive, o jogo da memória da Turma da Mônica, tá? Algo bem simples que a gente pode utilizar em qualquer figura, inclusive tem com palavras, até em inglês, né? Às vezes associar a palavrinha em inglês com a imagem ou com a palavrinha em português. Então, dá para fazer diversos aí jogos da memória. Outro texto. Receita, né? Qual que é o objetivo da receita? É instruir o leitor para realizar o preparo de um determinado alimento ou de uma determinada bebida. Trouxe para vocês aqui tapioca, bem simples, tá? Uma receita específica de tapioca. Então, os ingredientes: 200 gramas de goma de tapioca, 200 gramas de queijo coalho e 100 gramas de carne seca desfiada e temperada. É claro que o número de possibilidades é imenso, né, para eu estar fazendo a tapioca. Mas aqui é um exemplo de tapioca aí com queijo e carne. O preparo, é aqui que aparece principalmente essa questão do texto instrucional, né? Primeiro, passe a goma de tapioca em uma peneira. Segundo, esquente uma frigideira e espalhe a goma peneirada o suficiente para cobrir o fundo da frigideira. Terceiro, coloque um pouco de recheio. Dobre ao meio e deixe o suficiente para esquentar o recheio. E depois retire do fogo e sirva ainda quente. A tapioca é uma receita realmente bem simples, né? Justamente porque é uma farinha que ela se gruda, ela forma uma certa gominha, certo? E esse é um texto instrucional. Ele vai estar instruindo o leitor a como está fazendo esse determinado, preparando esse alimento. Folheto. Um folheto, ele tem por finalidade dar informação ao público, tá? Então a gente vê, inclusive, hoje já não é tão comum mais por conta, né, dos meios de comunicação ali em massa, internet, televisão, enfim. Mas já foi muito comum o uso de panfleto, né, que as pessoas distribuem aí para tá dando informação ao público. Um folheto, ele varia no seu design, ou seja, na estrutura, no desenho, fonte, cores, enfim. Quantidade de informação, também o folheto pode ter um número maior de informações ou pode ter bem poucas informações, entre outros aspectos. Normalmente, um folheto ele não é utilizado para divulgar informação de nível acadêmico, ou seja, em nível escolar, tá? Exceto em alguns casos, como por exemplo, dentro de uma universidade. Mas ele tem como principal objetivo chamar a atenção das pessoas e divulgar aí temas específicos. Então, por exemplo, aqui, dengue. Faça sua lição de casa, água parada da dengue. Hoje a gente não fala mais tanto sobre dengue, mas ela existe, tá? Então, esse texto instrucional aqui, né, esse folheto, no caso, ele vai estar instruindo o cidadão a como prevenir aí o mosquito da dengue. Então, mantenha sua caixa de água bem tampada, tá? Fure ou guarde os pneus em local coberto para não acumular água neles. Coloque areia grossa no prato dos vasos, para que não fique realmente água parada, para que a água penetre. Guarde garrafas, vasos e baldes vazios com a boca para baixo, também para não haver o acúmulo de água. Tá? Então, esse texto ele vai estar instruindo o cidadão. Notem que são ações muito simples para estar se evitando aí o mosquito da dengue. E o outro, bula de remédio. A gente trabalhou na aula anterior, né? Então, a bula de remédio ela também é um texto instrutivo, justamente por explicar ao paciente como utilizar uma medicação, entre outras informações relevantes. Trouxe um exemplo para vocês, parte da bula de remédio, né? Porque a bula ela é bem extensa. Do melhoral. Indicação. Para que serve o melhoral? O melhoral ele é usado
como um analgésico, né? Ele evita, diminui a dor, de dores ligeiras e moderadas, e antipirético. O antipirético é para aliviar a febre, que seria um antitérmico, e anti-inflamatório também. Posologia. Como usar? A gente trabalhou na aula anterior, né? A posologia, quanto uma pessoa deve ingerir, conforme idade ou conforme peso. O modo de uso do melhoral em adultos e crianças com idade igual ou superior a 12 anos é de 1 a 2 comprimidos com água até 3 vezes ao dia, de preferência depois das refeições. Então, na posologia eu entendo como que eu devo usar, né? E quanto que eu devo estar utilizando. Pessoal, então agora vocês vão estar realizando aí uma atividade que vai estar exigindo uma criatividade bem grande de vocês. Façam pesquisa se ter dúvidas, pergunte para o professor se precisar aí de um auxílio, tá? Espero que o conteúdo tenha ficado claro. Até a próxima e bons estudos!